Pastor, por que no monte? Porque nós queremos ir para o monte. Poderia ser na igreja? Poderia. Deus ouve na igreja? Ouve. Deus ouve em casa? Ouve. Deus ouve no monte? Ouve. Só que a gente quer ter uma experiência diferente, de ir para lá, para o monte, para você ficar no escuro, que talvez na igreja você fique com vergonha de dar lugar. Né? E lá você vai ficar à vontade, e nós vamos orar, nós vamos gerar essa conferência, e todos vocês estão convidados. Nós não vamos ter os nossos GFs na sexta-feira, porque nós queremos que todo mundo vá para lá, para a gente orar junto, para a gente buscar o Senhor e gerar essa conferência, porque eu sinto no meu espírito que essa conferência profética será um divisor de águas para essa igreja. Quem crê comigo diz amém. Então prepara teu coração, né? E nos grupos de GF, no Instagram da igreja tem as informações de onde é o monte. Só vai ligado, vai de jejum, vai no manto, porque Deus lá vai, aleluia. O Eduardo vai levar o pandeiro, aleluia. Ô glória. Então, quem está preparado aí para receber uma palavra do céu, diga, eu estou. E é com muita honra hoje, muita alegria, que Deus me deu esse presente. Né? É um amigo, aquele amigo que a gente costuma dizer que é mais chegado do que irmão. Né? Quando eu fui para Vila Velha, eu ainda era noivo da Raíssa, a gente estava indo para casar e eu conheci essa bênção, esse anjo. Nós tínhamos chegado juntos na igreja que nós estávamos. E quando o Neto começou a ministrar louvor, ele era o líder do louvor da igreja, aí eu falava com o Neto, Neto, deixa eu cantar, deixa eu tocar. E aí o Neto falava, vambora. Pensa naquele cara que fazia de tudo para apoiar você, mesmo sabendo que... E o Neto sempre foi essa pessoa, sempre foi um homem de Deus que acreditou no meu chamado. E hoje ele é pastor da igreja Amar e Servir, lá em Vila Velha. Uma igreja que tem feito a diferença naquela cidade, uma igreja extremamente relevante. E eu vou te falar uma coisa, é com muita honra e com muita alegria que eu quero que você celebre a vida do meu irmão, amigo, pastor Felipe Neto. Você pode aplaudir ao Senhor? Vem pra cá, meu filho. Dá para ser mais forte, gente? Aleluia. Depois de tanta apresentação assim, fico até sem graça, né? De frustrar as tuas expectativas essa noite. Mas é um prazer muito grande estar aqui. Estou muito feliz. Para mim é um presente muito precioso. Janderson, meu pastor, disse muito bem. Nós temos uma aliança já de anos, né? E para mim é um privilégio, né? Conhecer essa igreja, conhecer você. E espero que nessa noite eu não atrapalhe aquilo que Deus já está fazendo aqui, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Neto. Não é um nome muito bem apresentável, né? Mas é um Felipe Neto mais coradinho, né? Pegou mais praia. Sou marido da Estefânia, né? Sou pai do Bernardo, minha joia rara, tem 7 anos. Futuro camisa 10 do Mengão, se Deus quiser. Tem flamenguista aqui, né? Tem, né? Amém. Vila Velha tem, tá? Então, Vila Velha é tomada por flamenguista. Pastoreamos uma igreja em Vila Velha, né? Igreja Amar e Servir. Estamos lá há 5 anos e plantando a igreja. Estamos ainda, né, como criança, né? 5 anos ainda é muito pouco tempo, mas nesses 5 anos Deus fez algo muito especial lá, né? E como todo pai babão, eu já começo fazendo propaganda da igreja. Segue a gente, depois você entra no Instagram aí, Igreja Amar e Servir, e começa a acompanhar o que Deus tem feito lá conosco, né? Nós estamos muito, muito impactados com o que Deus está fazendo em Vila Velha. E vemos hoje frutos benditos sendo colhidos, não só, né, do que Deus tem feito nessa estação, mas também do que os meus pais plantaram há décadas atrás. Eu gosto sempre de dar honra para eles, porque hoje Deus me deu um privilégio diferente, né? Hoje eu sou pastor dos meus pais, que me pastorearam a vida inteira, né? Meus pais pastorearam 25 anos no ministério, e eu e minha irmã, eu me lembro, eu pequenininho, meu pai com um violãozinho, eu desse tamanho, eu já pesava uns 80 quilos, pelo menos.
na bateria lá, e minha irmã dançava, e minha mãe cantava. Sabe aquela família que abre a igreja, limpa o chão, arruma as cadeiras, faz louvor, prega, faz cantina e vai embora? Éramos nós, durante 25 anos, né? E hoje a nossa igreja lá em Vila Velha, né, nós estávamos falando com o Janderson, pastor Janderson, agora em março, né, nós chegamos na estação de milhares lá, né, 1000 membros na igreja. Em 5 anos, ver o que Deus está fazendo não é só resultado de sementes de agora, mas estamos colhendo fruto que meus pais plantaram décadas atrás, né? Você não faz ideia do poder que existe da semente que você está plantando hoje, né? Tem sementes que você está plantando que estão sendo preparadas e reservadas para a próxima geração. Existem frutos benditos que os nossos filhos vão colher através da nossa semeadura, né? Eu costumo dizer que, lá para a igreja, que o ponto de partida, né, do meu filho não pode ser a minha desobediência, né? O ponto de partida do meu filho tem que ser eu, como pai, concluir o bom combate, concluir a carreira, né, cumprir aquilo que Deus confiou em minhas mãos. E que através de mim, a partir desse propósito cumprido, Bernardo tem uma jornada também pela frente, pregar o Evangelho e alcançar a Vila Velha, o Espírito Santo e a nação para o Senhor, amém? Então, estou muito feliz. Eu, como um bom discípulo do pastor Janderson, você já deve ter escutado isso algumas vezes, mas eu estou aqui num mix, né, de entusiasmo e pavor, né, de estar pregando numa igreja que come risoto, muqueca, filé mignon todo dia, né? Estava brincando com o pastor Ricardo, um lugar que come risoto todo dia, comeu arroz com ovo, às vezes dá um... Mas é um arroz com ovo bem temperado hoje, amém? Você não vai ser frustrado, mas eu preciso que você dê um glória a Deus. Geralmente eu levo o glória a Deus de casa, né? Minha esposa vai, eu levo um discípulo da igreja, porque, como um bom discípulo de pastor Janderson, aquela célebre frase, né? É melhor ouvir um sermão mais ou menos de um cara empolgado do que de um cara apavorado. Então, me ajuda a pregar nessa noite, eu tenho certeza que Deus vai falar com você de maneira muito especial, né? Em nome de... você tá glória, eu sabia que eu podia contar com vocês, amém? E como um bom pentecostal e um camarada acima do peso, se tiver uma... meu, rapaz, vocês são excelentes em tudo, né? Deu tempo nem de pedir a toalhinha, e daqui a pouco começa a verter aqui, e a toalhinha tem seu papel, amém? Abra comigo tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 54. Nós vamos meditar na palavra hoje acerca de um tema. Eu gosto de colocar tema nas mensagens e estabelecer uma linha de raciocínio. E nessa noite o Senhor colocou em meu coração o tema da mensagem que diz atalhos que causam atrasos. Você pode repetir isso comigo? Diga atalhos que causam atrasos. Repita comigo, fala assim, nem sempre o caminho mais rápido, o caminho mais simples é o caminho correto. Fala assim, cristão, ele tem as suas guerras e elas não podem ser evitadas. Né? Amém? Em nome de Jesus. Salmo 54, aleluia. Pelo meu nível de pavor aqui, eu vou encerrar mesmo então, companheiro, porque acho que até aqui deu certo, então vamos terminar agora, amém? Em nome de Jesus. Salmo 54, versículo 1 diz assim, ó Deus, desculpa, eu vou ler, posso ler aqui na minha versão mesmo, não tem problema? Não, né? Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida.
Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições. E os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Assim como eu faço na Amar e Servir, se você puder, coloca a mão na tua mente. Senhor, nessa noite, fala conosco de maneira especial, Pai. Tira de nós todo impedimento em nossa alma, toda barreira, todo preconceito, toda ciência humana que queira sobrepor a tua revelação, caia por terra em nome de Jesus. Que sejamos poderosamente impactados pela tua palavra. Não é pelo pastor, não é pelo PR, não é pelo Felipe, não é pela estrutura, mas a tua santa palavra, quando exposta, ela transforma vidas. E essa noite, nós cremos que não será diferente. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Atalhos que causam atrasos, né? Me lembro, se eu não me engano, tem 2 a 3 anos, eu estava numa convenção da empresa a qual eu sou franqueado, e teve uma palestra de um camarada que era uma sumidade no nosso ramo, né? Um camarada que ganhou reconhecimentos internacionais, um cara que se destacou, uma empresa de 150 anos, o camarada está aí, o campeão está aí, o Yuri está aí não, né? Né? Uma empresa gigantesca e um camarada que colocou seu nome na história da empresa, né? E ele disse uma frase, e como um bom pregador, qualquer coisa vira mensagem, né? A gente fica em alerta o tempo inteiro. Esse dia eu estava na feira comprando mamão, eu vi o cara vendendo mamão, falei, opa, tem coisa aí. E Deus foi falando, e Deus falou conosco na igreja de alguma forma, mas Deus falou. E ele disse uma frase que me marcou, e essa frase, ela simboliza muito o que eu carrego como estilo de vida, não só na minha vida pessoal, mas na igreja. Ele disse a seguinte frase, simples, mas excelência, ela não entra na promoção. Excelência, ela não entra na promoção. E é interessante porque é uma frase mais profunda do que parece ser. Não sei se você aqui teve experiência já, eu nunca tive, já vi foto, já vi vídeo, mas talvez essa barra daqui tenha mais acessos, né? Porque a barra do Jucu ainda não chegou, mas não sei se você já teve a experiência de entrar numa loja da Rolex, né? Quem conhece Rolex, aquele relógio que o pastor Janderson de vez em quando conhece? Ah, tá. Eu sou pentecostal, meu irmão, eu gosto do mistério. Entra numa loja da Rolex e com dinheiro no bolso, tá? Não é passando aperto, não. Também, tá glória, hein? Experimenta entrar na loja da Rolex, escolher um relógio top e porque você tá com a grana à vista, pedir um desconto. Dificilmente você vai conseguir comprar entrando na loja, porque existe uma fila de espera no qual você tem que dar o seu nome e às vezes demora meses para poder comprar o relógio. E uma vez comprando o relógio, você vai pagar o preço que ele vale. Entra numa loja meu inglês está afiado, Rolls Royce, conhece essa marca? Talvez não essa, né, a correta, né? Mas experimenta entrar numa loja de grife de carros, experimenta pedir um carro top e falar que você está com grana no bolso e você quer um desconto. Você vai comprar, irmão, um carro com desconto, você comprar um carro igual o meu. Comprar o relógio que eu uso, né? Um Cássio que me acompanha tem décadas e não quebrou até hoje. Acho que todo mundo tem um Cássio que nunca quebrou na vida, né? Um relógio desse. Você compra com desconto, mas aquilo que é excelente, dificilmente você vai conseguir comprar com um preço menor. Dificilmente você vai conseguir pagar mais barato naquilo que carrega excelência no seu DNA.
E da mesma forma, a nossa vida com Deus, a nossa vida, o nosso estilo de vida, a nossa caminhada, tudo que nós nos colocamos à disposição de viver e fazer, nós precisamos ter consciência que existe um preço a ser pago para ser excelente. Não tem como carregar excelência em nossas marcas se o preço não for pago inteiro. É interessante porque quando nós não decidimos pagar o preço, eu tenho que conviver com a falta daquilo que eu desejei. Se eu não quiser pagar o preço que o Rolex custa, eu vou ter que viver sem ele. Porque excelência ela não entra na promoção. Se eu quero ser um pai de excelência para Bernardo, não adianta eu querer ser um pai meia boca, tem um preço a ser pago. Se eu quero ser um marido de excelência para Estefânia, minha princesa deve estar assistindo aí, e deve estar vendo que eu não passei a blusa. Na verdade, eu estou pegando o boi que eu escolhi a roupa boa, porque, sei com quem eu estava falando aqui, foi com o pastor, né? Eu tenho um problema com roupa, irmão. Às vezes eu estou de nada combinando, nada. Então, eu não tenho esse... Escolhi a roupa a dedo que eu vi numa igreja, né? Barra da Tijuca, né, meu irmão? Então... Se eu quero ser um bom marido para minha esposa, não adianta eu me comportar de maneira meia boca, tem um preço a ser pago. Se queremos ser uma igreja relevante na cidade, não adianta fazer de qualquer jeito, tem um preço a ser pago. Se desejamos fazer diferença na vida das pessoas, não adianta querer fazer de qualquer forma, tem um preço a ser pago. E a grande verdade é que nós hoje estamos muito mais propensos a nos acostumar a viver com a falta daquilo que desejamos, do que pagar o preço para conquistar aquilo que o nosso coração já viu. Porque Deus, eu tenho certeza que colocou no seu coração uma visão de excelência. Talvez Deus te colocou nessa igreja para ser um profeta, para ser um pastor poderoso, um ministro cheio de Deus, um levita, um voluntário, alguém que faz a diferença nesse lugar. Eu sei que Deus colocou no seu coração talvez uma empresa maravilhosa, um negócio, um business poderoso. Talvez Deus colocou na sua visão ser um político, não sei, mas talvez... Você até hoje não entendeu ou não experimentou aquilo que Deus revelou para você, porque ainda falta o estágio do preço. Repita comigo, existe um preço a ser pago, porque excelência, ela não entra na promoção. Pode olhar para quem está arrumadinho de seu lado aí, vê o mais bonitinho e fala com ele. Fala, excelência não entra na promoção, meu irmão. Não deixa o esculhambado com ciúme, não. Fala com ele também. Olha o mais desarrumado, também fala com ele. Excelência não entra na promoção, meu irmão. Não entra. Tem um preço a ser pago. E aqui está um homem que entendia o valor daquilo que Deus confiou no seu coração. Davi, um homem que talvez, se deixar pregar sobre Davi, prega o ano inteiro. Davi, um homem que representava Jesus, Davi escolhido por Deus para dar continuidade à linhagem messiânica. O homem que depois de Jesus, a Bíblia dedica mais capítulos para contar a sua história. Se eu não me engano, Davi escreveu 70 salmos, né, mestre? Por aí vai. Um homem de Deus, um homem que tinha consciência que o que Deus colocou em seu coração tinha um preço a ser pago. E esse Salmo 54, ele é um salmo especial, porque o momento que Davi está escrevendo esse salmo é o momento que ele estava vivendo na pele. O preço precisa ser pago de maneira integral. Atalhos causam atrasos. A Bíblia diz que Davi, ele estava ganhando proeminência no povo de Israel. Até o ponto nas vilas, e as mulheres cantavam até uma canção, né? Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Davi começou a ganhar proeminência, Davi começou a colocar o seu nome na história de Israel. Desde o momento que a unção foi derramada na sua cabeça, até o momento que ele recebe a coroa, Davi, ele foi ganhando proeminência.
E Davi, esse momento que ele está escrevendo esse salmo, ele está num momento crucial da sua vida. Ele está fugindo da perseguição de Saul. Saul desejava matar Davi a todo custo. Saul, quando ficou enciumado, Saul, quando sentiu inveja de Davi, Saul não mediu consequências para matá-lo. A Bíblia diz que anos Davi fugiu de Saul, esperando o momento em que a coroa seria confiada em suas mãos. E é interessante porque Saul, a Bíblia diz que Saul, por inveja, desejou até que o seu exército perdesse a batalha para que Davi morresse em guerra. Saul desejou que o seu exército perdesse a batalha para que Davi também fosse morto. É interessante como que pessoas invejosas se movem sem medir consequências, né? A inveja cega tanto que a pessoa está disposta a perder o que tem, desde que o outro nunca tenha. Eu não quero ter o reino, eu não quero ter o reinado, eu só quero que Davi nunca sente no trono. Você conhece gente assim? Aqui não tem isso não, Vila Velha, meu irmão. Na Barra do Jucu é complicado. A Barra da Tijuca é mais gourmet, é diferente, tá glória. Cuidado com quem você se associa. Tá nem no texto aqui não, meu irmão, mas eu sinto Deus falar para você nessa noite. Cuidado com quem você se associa. Tem muita gente valorizando reis pela coroa, sem conhecer o coração. Tem muita gente colocando Saul dentro de casa, só porque tem uma coroa, mas não percebe que é alguém com coração doente. Gente invejosa não mede esforços e não mede consequências para destruir Davis. E eu posso ser mais profético nessa noite, vamos ver se vai ter amém. Cuidado para você também não ser Saul um dia na vida de um Davi. Lá em Vila Velha, nós estamos vivendo um tempo muito especial da parte do Senhor. A igreja tem crescido. Começamos a igreja com 15 sem juízo. Deus manda eu, minha esposa, meu menino, e uns 15 desavisados achando que ia dar certo alguma coisa. E começamos a igreja. Eu estava falando com o pastor Janderson, a igreja lá, eu sou meio Caxias com horário, né? Então, se eu não chegar antes, eu chego na hora. Marquei com o Janderson 7h30, né? 7h05 eu estava ali na porta já, né? O medo de chegar atrasado. No início da igreja, a gente começava o culto, irmão, dando a... É porque eu ainda arranho o violão um pouquinho, né? Na época era também violão, pregar, abrir, tudo e tal. Eu fiquei meses dando o Pai do Senhor para as cadeiras. Mesa, Pai do Senhor, igreja. Cadê a igreja? Até estabelecer uma cultura. Aí no terceiro mês eu já dava Pai do Senhor para 2. Já melhorou. E aí foi crescendo e tudo e tal. Então, a igreja foi crescendo, e a igreja foi crescendo, desde 15, chegando a 1.000 membros agora em março. E Deus fazendo isso em um ambiente que a igreja crescer não é normal. Igreja crescer não é normal. Janderson conhece a realidade, a Rai também. É um ambiente desafiador, mas Deus confiou algo a nós. Estava conversando com o pastor Ricardo, né? Ricardo, a igreja nossa lá, mais da metade dela são pessoas que batizamos e ganhamos para Jesus na região. A Barra do Jucu é o local conhecido pela feitiçaria e espiritismo. Mas mal sabiam eles que Deus plantaria uma igreja lá. Igreja Amar e Servir, que seria um farol na escuridão. E isso é tudo romântico, isso é tudo muito bonito, mas pensa uma caminhada solitária quando Deus confia algo para você. Porque a gente precisa entender, irmãos, que na nossa caminhada nem todo mundo vai torcer pelo teu avanço. E quando a gente descobre isso em Deus, é libertador. Tem tanta gente parando a sua vida, parando o que Deus está fazendo, parando de viver aquilo que Deus reservou para você viver, porque não sabe suportar as perseguições de Saul.
Escuta uma coisa em nome de Jesus, campeão. Saul, ele foi escolhido para perseguir Davi. Porque Deus sempre escolhe um perseguidor para quem tem promessa. Ora, você não lembra quando Davi estava na sala e Saul estava com a lança? Quem conhece essa passagem? Saul estava com a lança pronta para arremessar no peito de Davi e Davi com a harpa. Preguei sobre isso domingo na igreja. Saul pronto para arremessar a lança de Davi e Saul arremessa. E o texto começa dizendo: e o espírito maligno que veio da parte do Senhor se apossou de Saul para afrontar Davi. Escuta uma coisa, meu irmão. Quando Deus quer te fazer crescer, até Satanás entra na folha de pagamento de Jeová, meu irmão. Quando Deus quer te fazer crescer, até o diabo entra na folha de pagamento de Deus, porque Deus vai cumprir o que Ele prometeu para você. Então escute uma coisa em nome de Jesus. Eu sei que isso não está no texto, mas eu sei que é para alguém aqui hoje. Você está parando de viver o que Deus tem para você por causa de perseguição. Você está interrompendo um ciclo de bênção na sua vida por causa de afronta, por causa de inveja, por causa de perseguição. Nada pode parar quem tem promessa. Se a lança for lançada, não solte a sua harpa. Não solte a sua harpa. É tudo que o diabo quer, companheiro. Solta a lança, solta a harpa e pega a lança. Mas quem descobre, irmão, que tudo que você tem, nada é teu, tudo é de Deus. Não é um instrumento que está nas minhas mãos que define minha vitória. É o tempo de Deus na minha vida. Pode entrar com essa música. É tudo teu. Vocês conhecem? Faça o que quer. Meu coração, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar. Nada é nosso, tudo é dele. Mas você precisa ter consciência que Saul faz parte da sua história. Davi escreve textos e palavras interessantes. Eu não vou discorrer tudo. Tem algum local que tem hora aí? Não, né? Então, se estiver passando do ponto, discretamente pula aqui na frente, balança os braços, que aí eu vou. Em nome de Jesus. O meu ajudador é o Senhor. O meu ajudador é o Senhor. Companheiro, para falar um trem desse, tem que conhecer Deus. Porque a grande verdade é que, obrigado, Espírito Santo de Deus, nem sempre nós queremos o ajudador. Nós queremos o Deus que livra, não que ajuda. Não é à toa que a palavra diz: sou grato por aquele que me fortaleceu. Nosso problema é que nós queremos um Deus que livra, não um Deus que ajuda. Porque o Deus que ajuda, Ele te fortalece, Ele não te livra da batalha. E essa é a questão de desenvolver uma maturidade em Deus. Porque nem sempre Deus quer te livrar. O que faremos nós quando percebermos que aquilo que eu peço livramento, Deus tem fortalecimento? O que faremos nós quando descobrirmos que aquilo que eu estou orando para terminar, Deus está falando assim: eu só comecei. Aquilo que eu estou orando para encerrar hoje, Deus fala: está só começando, meu filho. Você acha que eu vou confiar a herança para menino?
Você acha que eu vou confiar coroa para menino? A Bíblia diz, né, se o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo, mesmo que ele seja senhor de tudo. Repita comigo, eu preciso crescer. E a perseguição é o tempero perfeito para o meu crescimento em Deus. Diga assim, porque Deus hoje não tem livramento para mim. Deus tem fortalecimento. Fala assim, a guerra, a batalha que está consumindo as minhas energias, ela não vai terminar hoje. Não, você pode falar melhor, diga, a batalha, a guerra que está consumindo a minha alegria, ela não termina hoje, mas as minhas forças serão renovadas, porque quando estou fraco, é aí que eu estou forte. O meu ajudador é o Senhor. E é necessário um certo nível de entendimento e maturidade para entender que evangelho não se resume em livramento. É necessário amadurecer, caminhar algumas fases em Deus. E às vezes esses livramentos que a gente tanto ora são atalhos que causam atrasos. São atalhos que causam atrasos. Quem está entendendo diz amém aí, meu irmão? Amém? E esse momento Davi, ele viveu um momento crucial da sua vida. A Bíblia diz que Davi fugia de Saul, e Saul não media esforços para matá-lo. E esse momento exato que Davi está fugindo é o momento que está escrito em 1 Samuel 24. Se você puder, abra comigo aí, 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. 1 Samuel 24, versículo 1. A gente vai ler o 1 ao 7. Diz assim, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto. Então Saul tomou 3.000 homens, meu Deus, repita comigo, 3.000 homens. Jesus. O diabo nunca vai poupar esforços, companheiro, para te destruir. Ou você aguenta a pressão, ou você pede para encerrar em você, que Deus cumpra em outro. Eu sei que talvez essa frase não tira amém da sua boca, não tem problema eu chegar no banheiro. Está gravando? Eu vou ouvir depois, eu dou amém agora. Fala pastor, é isso aí, brada. Mas a gente precisa ter consciência, irmão, que a nossa vida com Deus é vida de guerra, companheiro. É vida de guerra. É uma notícia animadora, Eduardo. A guerra não vai acabar, companheiro, porque sua última vitória te qualificou para a próxima guerra. Será que a gente consegue entender que as minhas últimas vitórias me qualificaram para a próxima batalha? A gente está falando de um camarada, campeão, que a primeira guerra dele foi cuidar das ovelhas do pai. E cuidou com excelência. Bicho bruto no sistema, rapaz. A Bíblia diz que Davi, menino, cuidando das ovelhas. E pai, tá tudo ok? Tô mandando ver? Top, meu filho, que maravilha. Mas que coisa tremenda. Então peraí, deixa eu pegar um travesseiro agora aqui, que eu vou descansar, porque eu já estou cuidando das ovelhas. Daqui a pouco olha lá e vem um urso. Davi passa a mão no trem e pá, mata o urso. Davi volta. Agora é hora de, sentar na minha rede. Aí vem um leão. Aí mata o leão. Daqui a pouco tem Golias. Daqui a pouco tem 200 filisteus. Você percebe que as lutas vão graduando? Senhor Jesus. Igreja Recomeçar se prepara para graduar em Deus em 2025.
Escuta uma coisa, tem lutas que parariam você em 2024, mas 2025 é só mais uma etapa. Tem lutas que poderiam te matar no passado, mas esse ano Deus vai fazer você romper. E você precisa entender que essa luta vai te graduar para a próxima fase. Porque eu não quero privar a minha vida, a minha família, a minha casa, a igreja que eu pastoreio, de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque eu desejei não lutar mais as batalhas que me foram confiadas. Por isso que me incomoda, irmão, esse evangelho coach. Desculpa, você tem aqui, perdão, pode? Como eu vou embora amanhã, eu vou falar, então não vai ter problema. Qualquer coisa você cobra o pastor Janderson. Mas como que me cobre, como que me incomoda, irmão, esse evangelho que não, que a guerra, a batalha, e não sei o que lá. E eu até pensei em pregar sentado com a mãozinha apertada. Não, misericórdia, para. Controla a minha boca, Deus. Porque não é isso que a Bíblia me diz. O que a Bíblia me diz é: prepara, companheiro. Venceu hoje, eu te fortaleci e graduei. Vem mais guerra para você. Venceu de novo, segura, irmão, porque tem mais batalha para você. A Bíblia diz que Saul chamou 3.000 homens. Meu Deus do céu, me ajuda a acabar hoje, Jesus. Dá para terminar semana que vem? É bom que eu volto, não é? Amém? Umas piadinhas de pregador pentecostal mesmo, né, varão? A Bíblia diz que Saul chamou 3.000 homens e escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi, de seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas. Repita comigo: currais de ovelhas. No caminho aonde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer suas necessidades. E aqui, no original, as suas necessidades nada mais é do que... Enfim, você entendeu. Está espiritual demais, não vou perder o clima não, vem? Suas necessidades. E Davi e seus homens estavam sentados no interior da caverna. Pensa na oportunidade de Deus. Está você cheio de camarada bruto na caverna, sentado, escondido. Aí daqui a pouco você está olhando assim. Quem entra sozinho na caverna para... Quase que eu falo esbocado igual lá na igreja, fazer as suas necessidades, né? Saul. Companheiro, sou eu que estou na caverna com 3 incircuncisos comigo? E eu vejo quem está me perseguindo entrando sozinho. Nos tempos bíblicos, andar só era sinal de vulnerabilidade. Não é à toa que quando a Bíblia diz: sai da casa da tua parentela, Deus está querendo colocar você em um ambiente de vulnerabilidade mesmo. Então estar só é estar vulnerável. E fazer as necessidades naquela época só poderiam ser feitas sozinhos. Sabe como é que era feito, irmão? Vou te explicar. Você escuta tanta coisa boa aqui no seminário, eu vou ensinar como que era feita a necessidade, né? Camarada ia sozinho, cavava, liberava a semente, fechava, e quando ele saía, ele se isolava por um espaço, tinha que ficar longe. E quando ele saía, às vezes tinha um servo, um moço com uma água corrente, onde ele lavava as mãos para poder voltar a se conectar com as pessoas. Ou seja, só poderia fazer necessidade sozinho. E irmão, pensa na oportunidade que Davi tem aqui. E olha o que diz o versículo 4, meu irmão. Tenho certeza que você já falou isso alguma vez na sua vida. Então, os homens que estavam com Davi disseram, e aqui versão Felipe Neto atualizada, viu? Terra! Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, Davi. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos. Você já ouviu profecia na carne que parecia de Deus? Aqui não, né? No Rio de Janeiro tem isso não.
Mas lá em Vila Velha, eis que entrega o inimigo em suas mãos, você fará com ele o que bem quiser. Cuidado, irmão, com agito demais, para te chacoalhar, para entender que é a voz de Deus. Às vezes a voz de Deus não vem com um agito e com uma grande oportunidade, porque na maioria das vezes a grande oportunidade é uma porta de homem, não de Deus. E os homens que estavam com Davi falam o seguinte: Davi, chegou a tua hora, faz teu nome, companheiro. Saul está sozinho ali. A Bíblia diz que Davi se levantou e, sem ser notado, foi fatiando, igual tropa de elite, né? Fatiou, pá, pá. Chegou em Saul e pá! Cortou a orla do manto de Saul. Companheiro, se não é Davi, é Felipe Neto, não ia na orla, ia na cabeça, no pescoço, na hora. Eu não pensaria, eu tô fugindo desse cabra que está sozinho, eu vou matar agora. É uma oportunidade de Deus, é a porta que Deus... É a porta que eu estava esperando. E como tem porta aberta na nossa vida, na nossa caminhada, que parece que tem Deus, mas Deus nunca esteve nela. Como tem tanta porta atrativa que para todos os homens faz sentido, mas no céu ela nunca foi aberta. E isso é um problema da nossa geração, de andar na carne, querendo resolver no braço que se discerne no espírito. É por isso que às vezes você usar uma porta aberta que para o seu amigo faz sentido. Irmão, eu não sei você, que você é mais crente que eu, mas quantas decisões erradas eu tomei porque eu ouvi os outros falando que era Deus. Você já passou por isso alguma vez em sua vida? Só eu e o pastor. No final do culto vocês oram pela gente então, para que Deus possa curar nossa alma. Amém? Quantas portas que foram abertas por homens, e por causa do agito demais, barulho demais, parecia ser Deus. E a gente entra na porta que o céu nunca abriu. Repita comigo: quem anda no Espírito só toma decisão no Espírito. Porque tem portas abertas que foram abertas na carne. Deus nunca abriu ela. A Bíblia diz que Davi, após cortar a orla do manto de Saul, Davi ficou com dor no coração de ter cortado a ponta do manto de Saul. E disse aos seus homens assim: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois quem me persegue, quem deseja me matar, quem deseja tirar minha vida, quem deseja acabar com a minha raça, é um ungido do Senhor. Repita comigo: Deus levanta perseguidores para que eu aprenda o que é obediência. Escuta uma coisa, irmão. Davi é um homem diferente. Davi é um homem que nunca teve anseio por coroa. Davi nunca teve anseio por... Não, Davi era um homem de excelência. Davi era um homem obediente. Davi era um homem que não se movia por aplausos. Davi era um homem que não se movia por reconhecimento. E como é raro hoje encontrar dentro da igreja do Senhor homens que se movem por almas e não por palmas. Homens que se movem por propósito. Homens que se movem por obediência, porque todo mundo quer um pedacinho da coroa para você. E eu posso falar como pastor de igreja, irmão, é um câncer dentro da igreja ver pessoas que anseiam mais a coroa do que obedecer. Como é trágico dentro da igreja lidar com pessoas que fazem o que for,
Eu vou matar Saul agora, porque essa porta é de Deus. Mas não aprende a obedecer em meio à perseguição, em meio às contrariações, em meio às desilusões, em meio às diferenças. Repita comigo: a coroa nunca será mais importante do que a obediência. Eu não sei você, mas tem hora na nossa vida que a gente quer ajudar Deus, né? Tem hora que eu quero ajudar Deus, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer no meu tempo. Porque quando a ajuda de Deus demora, você quer fazer a sua própria ajuda. E o que faremos nós, companheiro, quando percebermos que a ajuda de Deus tem o tempo do céu? O nosso desafio como igreja é aprender a permanecer em obediência, mesmo quando a ajuda parece tardar. Porque o que Deus vai trazer para você muitas vezes não é da forma que você está esperando. A gente falou agora há pouco, você está esperando o livramento, Deus tem fortalecimento. Você está esperando porta aberta, Deus está mandando você cavar mais. Quem está entendendo diz amém, meu irmão? A gente está falando de um camarada que é servo. Servo. Salmo 78 é interessante porque Davi, já estou acabando, Salmo 78, no versículo 70, aqui Davi já é rei, aqui Davi já está governando, e o Salmo ele é tremendo em se referir a Davi como também escolheu o seu servo Davi, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Escuta uma coisa, irmão, com o cajado na mão Davi era servo, com a funda na mão Davi era servo, com a espada na mão que matou Golias, Davi era... Ah, meu Deus do céu. Com a coroa na cabeça, Davi continuou sendo servo. Não deixa, companheiro, não permita que a sua identidade seja resumida por aquilo que você faz. Não permita que a sua identidade se resuma por aquilo que você tem. Tem muito homem com coroa que tem muito menos autoridade que um homem com cajado. Tem muito homem com coroa brilhando, rodando por aí, que não tem metade da autoridade que um servo com a funda na mão carrega. E aqui é um problema para nós líderes. Escute uma coisa, eu não estou aqui para pregar para líder, você tem um pastor que é meu pastor. Mas eu quero compartilhar um segredo com você. Cuidado para que aquilo que você tem nas mãos não defina a sua identidade. Porque quem se move pelo que tem nas mãos, quem se move pelos acessos que lhe foram confiados, tem muito mais inclinação à corrupção. Que o Senhor te encontre como servo, com o cajado e com a coroa. Porque não faz diferença se é um cajado ou se é uma coroa. Eu sou servo do Altíssimo. O louvor, se quiser vir subindo devagar, para disfarçar e fazer de conta que está acabando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse texto, ele tem para nós ensinamentos profundos e ficaria até o final do ano aprendendo. Aprender com um homem que aprendeu a escolher em Deus, obedecer o tempo do céu. Ou até quando vamos nos acostumar a deitar com Agar? Abraão teve uma escolha: ou eu espero, ou eu faço do meu jeito. 4.500 anos depois, até hoje, os filhos de Abraão sofrem com os filhos de Ismael. Porque a boa intenção de resolver no seu braço,
Repita comigo assim, enche o pulmão de ar, levanta a mão para o alto e fala: eu prefiro obedecer o tempo de Deus. Não fala como de acreditasse mesmo, diga: eu prefiro obedecer o tempo de Deus. Diga assim: o meu tempo, o meu jeito, sempre vai me levar para trás. Mas no tempo de Deus, eu viverei o melhor nessa terra. E aprenda a conviver com o tempo de Deus, mesmo que seja: espera, ainda não chegou a tua hora. Aprenda a obedecer o céu, mesmo quando a resposta do céu seja: para. Essa porta não foi eu quem abri. Essa porta não foi eu quem abri. Meu Deus do céu. Cuidado com atalhos que podem causar atrasos. Esse texto tem uma passagem aqui que me pega. Me pega de jeito, irmão. E aqui eu estou realmente encerrando. Quero que você escute isso. 1 Samuel 24, no versículo 3. Aqui a Bíblia não tem nenhuma palavra por acaso. Eu estou numa igreja bíblica, eu estou numa igreja que ama a palavra de Deus. Eu estou numa igreja profunda na palavra. E por isso meu temor de pregar para vocês hoje. Mas esse texto traz uma revelação interessante. E aqui Deus despertou minha visão para uma palavra. Uma palavra. Que Davi, ele estava numa caverna em que o caminho para acessá-la passava pelo aprisco das ovelhas. E aqui eu estou fazendo uma inferência. Eu quero dizer a você o que Deus falou comigo, o que eu sinto no Espírito que aconteceu ali. A Bíblia diz que Saul, quando ele entra sozinho na caverna, ele precisa passar pelo caminho das ovelhas. Saul precisou passar pelo caminho que tinha cheiro de ovelha. E Davi precisou também sentir cheiro de ovelha para ferir a Saul. Sabe o que Deus falou ao meu espírito, pastorzão? Não está escrito isso não, mas eu sinto que foi isso. A Bíblia diz que Davi, depois que ele cortou a orla do manto de Saul, ele sentiu dor no coração. Assim que ele cortou a orla do manto de Saul, a Bíblia diz que ele sentiu peso, dor no seu coração e falou: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Sabe o que eu sinto em meu espírito? Enquanto Davi passava fatiando para arrancar a cabeça de Saul, o cheiro de ovelha fez Davi lembrar de onde Deus o tirou. O cheiro de ovelha fez Davi lembrar de onde Deus o resgatou. Porque não era tempo ainda da coroa, precisava correr um pouco mais. Não era tempo ainda da coroação, precisava suar um pouquinho mais. E só consegue reconhecer o tempo de Deus quem sabe de onde Deus te tirou. Sabe por que às vezes a gente está dando cabeçada na vida? Porque a gente esquece de onde Deus tirou a gente. Não, pastorzão de milhares, uma igreja com 10 mil, 20 mil membros, que essa igreja vai chegar, que coisa tremenda. Mas lembra, Janderson, lá na Bahia, quando eu te escolhi. Pastor Felipe, que bênção, que Deus te use com autoridade, que coisa tremenda. Lembra de você em Vila Nova comendo manga verde na calçada. Quando que a única coisa que você tinha nas mãos era obedecer cegamente. Porque muitas vezes a unção na cabeça, a espada na mão ou a coroa na cabeça cega a nossa visão. Eu não quero pagar o preço de ser seguido por milhões na terra
e entrar no céu pela greta. Quero chegar, meu irmão, num grande dia e ouvir assim: vinde bendito de meu Pai, vinde meu filho amado, você me deu prazer nessa terra. E talvez o seu prazer é conviver com um cajado. Talvez o seu prazer é ainda conviver com o cajado. Porque quem disse que talvez a coroa é aqui? Quem sabe de onde vem, quem sabe de onde Deus te tirou, não negocia valores em detrimento de uma coroa. Não negocia valores em detrimento de um reconhecimento. Não negocia valores em detrimento de um status. Não negocia valores em detrimento de um projeto pessoal. Você não vai abrir mão do que Deus tem para fazer na sua vida. Espere o tempo de Deus. Aguarde o tempo de Deus. Pode parecer que está demorando, mas Ele sabe todo o tempo. A tua história já foi escrita na eternidade. Se você crê, fica de pé nessa noite e se expressa a Ele com todo o seu coração. Levanta sua mão para o céu e encha